Olá, meus amigos, aqui é o Padre Guilherme, na alegria de mais um encontro nosso de reflexão, de meditação sobre o Evangelho, sobre a Palavra de Deus que a Igreja propõe para esta quinta-feira da primeira semana do tempo do Advento, dia 5 de dezembro de 2024. Faço o convite a você, fique ligadinho comigo aí durante cerca de uns 5 minutos, que é a duração desse vídeo, para que nós possamos meditar sobre o que Deus quer falar para nós. E o evangelho da celebração desta quinta-feira é tirado do livro de Mateus, capítulo 7, versículos 21 e 24 ao 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui Jesus chama a atenção, como ontem na passagem da multiplicação dos pães, sobre a necessidade da participação do ser humano para que a graça aconteça. O que Jesus está dizendo aqui é que quem ouve as palavras e não as põe em prática e constrói a casa sobre a areia, né, são as pessoas que ouvem e participam às vezes da fé, mas não vivem aquilo, não colocam em prática. Aquilo não faz parte da vida, né? Por outro lado, as pessoas que constroem a casa sobre a rocha são aqueles que ouvem a palavra de Deus, participam, estão diante do Senhor e vivem e colocam aquilo dentro da vida, né? Do que adianta eu rezar, falar palavras bonitas e fazer mal para os outros, né? Ou desejar mal para alguém, né? Ou deixar de ajudar alguém que precisa, né? A situação às vezes da omissão, né? Às vezes ver alguém sofrendo, alguém pedindo ajuda e não fazer algo para ajudar essa pessoa, né? Do que adianta eu rezar muitas vezes e jogar lixo na rua, né? Poluir o meio ambiente, faltar com respeito, com cuidado com a natureza, né? Do que adianta, às vezes, muitas práticas religiosas que as pessoas vivem, né, aparecendo bastante, assim, chamando bastante atenção, mas internamente desejando mal para os outros, né, ou deixando alimentar pensamentos maldosos, maliciosos, se deixando levar por situações que são complicadas. É preciso viver a nossa religião na prática, na verdade. A religião precisa ser encarnada. O que é ser encarnada? É preciso estar dentro de nós, precisa acontecer na nossa vida, na prática, na convivência com as pessoas. Isso é construir a casa sobre a rocha. Isso é percorrer um caminho de vida firme. Não significa que quem constrói a casa na rocha vai deixar de ter tribulações. Aqui mesmo fala, as tempestades vão vir, vão bater contra a casa. Mas quem construir a sua vida de fé, a sua religião, sobre a rocha que é Jesus, e viver isso na prática, quando vierem as tempestades, vai ter força de permanecer firme, sem desanimar, sem perder a esperança, né? Sem dizer que acabou tudo, que não tem jeito. Por outro lado, as pessoas que vivem a sua fé assim, de uma forma superficial e não colocam aquilo em prática, e não buscam, não interiorizam aquilo, não aprofundam, diante das dificuldades, costumam se desesperar, né? Às vezes até mesmo blasfemar, se revoltar contra Deus. Por isso é preciso buscar esta realidade de que a nossa fé ela exista dentro do nosso coração. É preciso ir isso tomando conta da nossa vida, fazendo parte da nossa maneira de ser, para que nós possamos cada vez mais ter a nossa casa, nossa vida de fé construída sobre a rocha, que é Jesus. E se você gosta dessas reflexões, renovo aqui o convite de todos os dias. Faça a sua inscrição lá no meu canal no YouTube, se você ainda não fez, Padre Guilherme Machado. Ative o sininho das notificações, dê sua curtida para ajudar nossos vídeos a chegar a mais pessoas. Faça lá seus comentários, vamos interagir, né? Pode compartilhar também com as pessoas que você quiser. E também pode interagir, compartilhar aí nas minhas páginas do Facebook, do Instagram. No Instagram da nossa querida Diocese de Divinópolis, da Paróquia de São Sebastião de Itatiaiuçu, também muito querida. Do programa Gotas de Amor TV, dos meus amigos lá de Pará de Minas, o Renato e a Renata, que estão lá no YouTube e no Instagram. E você que me acompanha sempre também ligadinho aí na Rádio Alfa de Itatiaiuçu.
Peço a Deus que derrame sobre você e sua família a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amanhã, sexta-feira, primeira sexta-feira do mês de dezembro, eu espero você aqui para que possamos seguir em frente a nossa caminhada à luz da palavra do Senhor.